A paz de Cristo a todos, irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus. Estamos com essa responsabilidade que Deus passou a nós de ensinar a sua palavra. Antes de começar, eu peço que você se inscreva aí e nos ajude a compartilhar a palavra de Deus. Deixe os seus comentários, por favor, e nos auxilie no trabalho. Nós vamos meditar num assunto muito importante que nós estamos falando já há uns vídeos atrás sobre esse inferno que está sobre a terra, que não é um fogo que está queimando embaixo da terra, é um fogo que está abrasando a humanidade aqui na terra mesmo. É que ninguém sente, mas não é labaredas, mas é o fogo da destruição que nós estamos vendo, da ruína, do pecado dos homens, da desobediência ao Filho de Deus e o seu Evangelho. E nós temos falado agora sobre o anticristo que está chegando, já está com tudo preparado para montar o seu trono e estabelecer o seu reino. Falta alguns dias, alguns anos ainda, mas está tudo preparado. E nós vamos meditar nessa noite no texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 2, e dos versos 19 para frente. Acompanhe comigo, por favor. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu, e disse: Daniel, seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força, e é ele quem muda os tempos e as horas, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me destes sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e lhes disse: não mates os sábios de Babilônia. Introduz-me na presença do rei e lhes darei a interpretação. Então Arioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei e lhes disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei: o mistério que o rei requer, nem sábio, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios. Ele faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho é as visões da tua cabeça na tua cama são estas: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele que revela mistérios te faz saber o que há de ser.
Quanto a mim, me foi revelado esse mistério, não porque eu tenha mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se faça saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estava olhando e vistes uma grande estátua. Esta estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o seu peito e o seu braço de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, as suas pernas de ferro, seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de bronze e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estilo, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para ela, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele. És rei de reis, a quem o Deus do céu deu o reino, o poder, a força e a majestade, em cujas mãos ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem os animais do campo e as aves do céu, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro rei inferior ao teu, e um terceiro rei de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele algumas coisas da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de oleiro, como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de oleiro, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligará um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Como vistes que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, ela esmiuçou o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro,
o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho, fiel é a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e adorou a Daniel e ordenou que lhes fizesses oferta de cereais e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, lhes deu muitas e grandes dádivas e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Queridos, nós estamos diante dessa bonita declaração, essa revelação, esse mistério que está aqui neste livro do profeta Daniel. Daniel era um homem que o Deus o chamava de muito amado. Por quê? Porque era fiel, porque era temente a Deus, porque conservava as leis e os mandamentos do seu Deus, porque era obediente em tudo. O amava e Deus não negava mistérios revelados a Daniel. Daniel tinha esse privilégio por ser obediente. O que nós ganhamos por ser obediente é tudo isso que Daniel ganhou. O homem não perde por ser fiel a Deus. O homem não perde por ser temente a Deus. O crente não perde por obedecer às leis e os mandamentos. O crente perde por fazer o que está fazendo hoje dentro das igrejas. Então Daniel estava revelando aqui o que o rei de Babilônia, Nabucodonosor, que foi Deus que escolheu para governar a Babilônia e que colocou todo Israel na mão dele e todo o povo por causa da desobediência dos filhos de Israel, a quebra dos mandamentos. Todo o tempo que os filhos de Israel desobedecem a Deus, desde o princípio em que Deus tirou da terra do Egito para levar para Canaã, nos dias de Moisés, depois de Josué, depois de Davi, depois de Saul, depois de todos os passos de Israel, ora fiel e ora desobediente, Deus não poupava, porque Deus não poupa ninguém que não obedece o seu evangelho, as suas leis, a sua palavra, os seus mandamentos. Mandamentos e leis divinas são coisas que nunca passam. E aqui, nessa estátua que o rei Nabucodonosor ainda não tinha levantado, ainda não tinha construído, ele apenas teve o sonho e ficou atormentado, e estava para entrar em depressão, a situação dele era difícil. E ele então queria a interpretação, para isso que ele se cercava de sábios, de adivinhos, né? É para isso que a igreja está cheia de reveladores, né? Eis que eu te digo, faça isso, Deus está te mandando isso, Deus está te entregando isso, o Senhor me revelou, o Espírito me falou, tá? É isso que a igreja faz hoje. Mas vem de quem? Tudo que Daniel soube da parte de Deus foi passado no papel, na caneta e foi escrito, e aqui estão as revelações. Então, quando Daniel recebe a interpretação do sonho, o sonho foi um aviso de Deus. Iria acontecer. Reis iriam levantar-se. Nós não vamos dar detalhe aqui sobre os reinos, impérios, imperadores, né? O Império Grego-Romano, a união desses impérios e todos os reinos que tiveram no passado. Não vamos falar sobre as revelações que Daniel tiveram, por exemplo, no capítulo 7, carneiro de 10 pontas, 10 chifres. E isso fica quando nós estivermos falando sobre a Santa Inquisição Romana, sobre os 1200 anos de supremacia total do primeiro regime da besta.
que significa comando do anticristo. A besta é aquela que é subordinada pelo anticristo. É um regime que vem de leis e que impera e que imperou 1200 e poucos anos, começando em 500 e alguma coisa, foi terminar em 1790 e alguma coisa, para completar o tempo. E digo que foi do império, que foi Santa Inquisição Romana, porque o seu líder, quando esteve aqui no Brasil, em 1980, pediu perdão pelas cruzadas papais com que matou gente, crentes em toda a terra. Então aqui, Daniel estava vendo exatamente isso. Esses reinos que haveria de surgir, esse império que haveria de vir, todas essas coisas. E Daniel, tendo essa revelação, o rei teve o sonho e mandou matar todo mundo. Mandou pegar os que ele tinha escolhido como sábios para adivinhar, para dar as interpretações, para revelar a ele o que ele queria. Eles não conseguiam, porque eles conseguiam falar da carne e não do espírito. Mas no espírito estava Daniel. E Daniel leva a interpretação ao rei. E o rei, então, quando ouve a interpretação, ele entende, ele sabe, ele sente que a interpretação de Daniel vem de Deus, vem do Senhor. Aqui Daniel traz uma revelação. Essa estátua, ela traz uma revelação que permanece até hoje, que é um reino que não seria abalado jamais. Aquela pedra tirada da pederneira, que representava o Filho de Deus, sem auxílio de mãos humanas. Ele é a pedra de esquina. Por isso que todos estão tropeçando hoje, porque não querem entender que pedra é essa. Essa pedra, ela é de esquina, justamente porque na esquina as pessoas podem escorregar, podem sair fora do caminho, da linha. Por quê? Porque não entende a condução que dá a esquina, para que lado vai, para a direita, para a esquerda, se vai reto. É uma esquina? Se é uma esquina, você precisa ter muito cuidado para saber qual é a direção que você vai, senão você sai fora da pista, né? Assim é a direção. Então esse Cristo é considerado como uma pedra de esquina, pedra angular, porque as pessoas quando chegam nele tropeçam, não quer obedecer e não quer servir, então tropeça e sai fora. É o que a igreja está fazendo hoje, tropeçando e saindo fora. Então Daniel, vendo isso aqui, traz a interpretação ao rei, não deixa matar ninguém, porque Deus estava trazendo a revelação e a interpretação correta, que era uma grande imagem de escultura. No capítulo 3, vem a construção dessa imagem. Ele faz a imagem, e quando ele levanta a imagem, ele coloca todo mundo para adorar essa imagem. E aqueles que não quisessem adorar a imagem, ele o exterminaria. Ele lançaria na fornalha de fogo ardente. E aqui no início do capítulo, Daniel estava com seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E foi exatamente os 3 amigos de Daniel que rejeitaram a adoração à estátua de ouro, a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor criou, fez e colocou para todos adorar. Deus já havia profetizado que era assim que ia acontecer. E o que nós estamos vendo hoje? Idolatrias dentro da igreja. A igreja fala muito das idolatrias dos outros. A igreja evangélica, a igreja que se diz protestante, fala muito da idolatria dos outros. Criticam o catolicismo romano porque tem imagens. Mas eles fazem o que é pior. Venera e adora o homem dentro da igreja. E o que é de se entender aqui sobre essa bonita revelação de Daniel é que agora está unido, agora há uma união entre o catolicismo, as demais religiões e a igreja que se diz protestante, todos num intuito, num objetivo, adorar e exaltar um homem. E vindo da onde? Da política. E adora homens na política. Tem um conceito entre eles, direita e esquerda, que vai tudo contra os princípios de Cristo na cruz do Calvário. Morre com os braços abertos, é crucificado com seus braços abertos para a salvação da humanidade, não com arma, uma direita para um lado e uma direita para a outra.
Paulo diz que as armas que nós lutamos, são armas da direita e da esquerda, mas eles, por direção desse próprio Espírito aqui, que já vem desde antes, que trata-se de um Espírito do Anticristo, que vai dominar e que vai usar a direita e a esquerda no reino dos homens dessa terra, no reino político e no reino religioso. Mas aqui traz o outro mistério, a palavra, a revelação de Daniel. É que Daniel viu que a parte de barro e de ferro da estátua tinha uma divisão. Ela não se misturava. Quando Daniel vê aquilo, Daniel entende que Deus faz Daniel entender que as nações se uniam politicamente ou comercialmente, as nações iriam unir. Elas tinham sua união. Mas o que diz respeito Estado e igreja, ela não se uniria. As nações se uniam pelo casamento. Quando ele diz aqui, unindo-se pela semente humana, unindo-se pelo casamento. Hoje está unido todas as nações da terra. Qualquer pessoa de qualquer nação pode casar com qualquer mulher, qualquer homem de qualquer nação, com qualquer mulher de qualquer nação. Essa era a união que Daniel via. Mas ele declarou, o ferro não se mistura com barro. Quando ele declara que o ferro não se mistura com barro, o ferro é forte, esmiuça tudo. A igreja, e esse reino que Daniel viu, daquela pedra, levantou um reino que nunca será abalado. Esse reino não se mistura com nada deste mundo. Ele é soberano. Então o reino de Deus com a política, por mais que você queira, jamais vai misturar. A igreja de Cristo jamais vai se misturar com a política do jeito que nós estamos vendo aí. Deus não aceita, Deus não concorda, Deus não opera sobre isso. No capítulo de número 46 do livro do profeta Isaías, acompanhe aqui, por favor. 46 do profeta Isaías. Diz aqui a palavra de Deus. Versículo 3: Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o resto da casa de Israel, vós a quem sustentei desde o ventre, e levei desde o nascimento até a vossa velhice. Eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos carregarei. Eu vos fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e eu vos guardarei. A quem me farei semelhante? E com quem me igualareis? A quem me comparareis? Para que sejamos semelhantes? Essa é a pergunta de Deus. Quem vocês são? Quem vocês acham que vocês são para vocês me igualar, para vocês me comparar com a pedra, para vocês me comparar com o barro, para vocês me comparar com o gesso, para vocês montar um Deus e fazer um Deus e dizer, esse é o nosso Deus? Quem são vocês? Eu fiz isso a vocês, e vocês querem me igualar, me comparar com quem? Vocês querem dizer que alguém é igual a mim? De que forma? Então Deus aqui está falando para Israel, porque desde o princípio Israel levanta um bezerro de ouro e diz, esse aqui é o nosso Deus. Deus o dizimou, Deus o destruiu, Deus acabou com eles, porque eles queriam adorar um outro no lugar dele. Deus diz na sua palavra, eu sou o Senhor e não há outro. Aqui mesmo em Isaías, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor, as imagens de homens humanos, e imagens de escultura, do que quer que seja. E o que nós estamos vendo, de uns dias para cá, de uns meses, de uns anos para cá, é que a igreja de Cristo é uma abominação na adoração. Eles esqueceram de adorar a Deus, eles esqueceram de louvar a seu Deus, está louvando homens, adorando homens dentro da igreja.
políticos, e vão pagar o preço por causa disso, porque o Deus a quem estou referindo essa noite não vai deixar impune. Então, naquele mesmo tempo, os filhos de Israel transgrediu a verdade, transgrediu a bondade de Deus, os seus mandamentos, e apenas em 40 dias que Moisés ficou no templo, criaram um bezerro de ouro para adorar. Deus o dizimou a todos e veio dizimando por todo o tempo. Coré, Datã e Abirão se levantou contra os mandamentos da lei divina. Deus abriu a boca da terra e tragou a todos. Meus amados, é bom que nós vigiemos e que vocês vigiem como igreja. Deus não vai poupar vocês. Deus não vai poupar vocês, porque vocês entrou por um caminho, e esse caminho não é um caminho para a vida, é caminho para a destruição. Quando vocês tiram o Cristo da igreja e colocam um homem, um político lá dentro, um homem para ser venerado e adorado no lugar dele, ele não vai poupar vocês. Tenha certeza disso. Lembre-se, ele levantou Saul como rei de Israel. Esaú se ensoberbeceu, negou os mandamentos do Senhor e correu atrás da gordura de carneiro, pelo que Deus os entregou à morte, e ele acabou sendo morto na ponta da sua própria espada. Deus não poupa. Deus não poupa quem quer ficar na frente dele, quem se levanta na frente dele. Abram comigo aqui também em Isaías, capítulo de número 14. Isaías versículo de número 11. Já foi derribado na cova tua soberba, juntamente com o som dos teus alaúdes. Os gusanos debaixo de ti se estendem, e os vermes te cobrem. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo, mas serás levado à cova, ao mais profundo do abismo. Os que te verem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: este homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava voltar soltos para suas casas. Todos os reinos das nações, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado na tua sepultura, como um renovo abominável, coberto de mortos, atravessados a espada, como os que descem as pedras do covo, como cadáveres pisados. De quem Isaías está profetizando aqui? Satanás e seus demônios. Satanás se exaltou contra Deus, foi o primeiro a se levantar contra Deus lá na glória. Então Cristo se levanta, Miguel, o arcanjo, Jesus de Nazaré, e luta contra ele. Apocalipse capítulo 12 diz que houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão batalhava, e o seu lugar não achou lá mais no céu.
Então Deus joga aqui abaixo Satanás e seus demônios, porque quis ser melhor do que Deus, porque quis passar à frente de Deus, porque quis ser exaltado, porque quis adoração e busca até hoje adoração, por isso o fim dele está determinado. Meus queridos, é bom vocês abrir os olhos, porque Deus não vai poupar ninguém. Deus não vai poupar quem se exalta, Deus não vai poupar quem se engrandece. O rei Acabe se ajunta a uma mulher sirofenista, das quais Deus não permitia, uma mulher idólatra. Ele se casa com ela. Nos dias de Elias, nós já sabemos o que Elias falou, o que Elias profetizou. E Elias diz que no campo de Jezreel os cães comeriam a carne de Jezabel. E assim ela morreu, e assim ela foi enterrada apenas os seus ossos, porque os cães comeu a carne dela. Porque o rei Acabe fez Israel idolatrar, fez Israel amar, fez Israel deixar o seu Deus para se abraçar a uma prostituta. Deus não poupou, Deus não poupa ninguém. O rei Nabucodonosor se soberbeceu, se levantou contra Deus, e Deus o derrubou de uma tal forma que ele foi parar no campo, ele foi parar na grama, comendo grama igual boi, crescendo pelo sobre ele. Deus não perdoa. É bom que você saiba que se você não fugir dessa idolatria que vocês colocaram dentro da igreja por um homem, vocês vão tornar com o mesmo fim. Esse é o fim de todos vocês. E que Deus apresse em cobrar a justiça, porque o meu Cristo, aquele que morreu na cruz, não vai ficar por baixo de homem nenhum. Deixa eu te falar mais uma historinha, mais umas coisinhas aqui para tu ficar atento. Comecinho dos anos 80, a banda de rock mais conhecida do mundo, The Beatles, seus componentes, os 4, e eu curti muito. Naquela época eu não conhecia o Evangelho. Entre eles, o John Lennon. John fez uma revelação, ou fez uma declaração, dizendo que os crentes eram todos hipócritas, retrógrados, que era, digamos que bobo, o que quis dizer foi isso. E que o cristianismo iria chegar ao fim, antes mesmo do rock and roll. A banda de rock deles estava se acabando. E que os Beatles eram mais populares do que o Messias. A polêmica que se causou por toda a terra sobre isso. Lennon fala isso, e um dos seus fãs pega uma arma, um revólver de calibre 38, e na porta do prédio onde ele morava, dispara 5 tiros contra ele. 2 no ombro e 1 no corpo. E 1 passa de raspão. Lennon é morto. Deus não poupa. Deus não aceita quem passa por cima dele. Fica atento e desperta com o que vocês estão fazendo na igreja. No ano de 1985, de 84, nós tínhamos na nossa política em São Paulo, o governador era Franco Montoro, Rio de Janeiro, Léo Brizola, em Minas, Dr. Tancredo Neves. O atual presidente do Brasil era João Batista de Figueiredo, mas veio às diretas já. Então foi para a disputa presidencial Paulo Maluf e Dr. Tancredo Neves. Dr. Tancredo Neves declarou: eu vou subir a rampa do Palácio do Planalto, se Deus quiser. E se Deus não quiser, eu subirei do mesmo jeito. Em abril de 2005, já era para ele estar no comando. Em abril de 1985, desculpa, era para ele estar subindo a rampa do Palácio do Planalto. Mas no dia 20, o corpo dele estava sendo cortejado pela Rubem Berta, Washington Luiz, até chegar ao aeroporto para ser levado o corpo para Brasília. Deus não permitiu que o ganhasse. Ganhou a eleição. Mas Deus o levou para Brasília.
Ele subiu a rampa do Palácio do Planalto, sim, mas morto num caixão. Deus não aceita quem passa por cima dele. Deus não aceita melhor do que ele. É bom que você saiba, igreja, porque quando Deus estender as mãos sobre o que está acontecendo aí, todos vocês serão feridos se vocês não se arrependerem a tempo. Não se esqueça disso. No ano 2000, 30 de dezembro, decisão da Copa João Avelanche, de futebol. De um lado, São Caetano do Sul, aqui de São Paulo. Do outro, Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, e o estado, São Januário. E lá um jogador, que hoje é senador. Hoje é senador da República. O camisa 11, Romário. Todos veneravam. Toda a torcida venerava. Quando ele entra em campo, os fãs, a torcida, coloca cartazes, panfletos, escritos: Deus é 10 e Romário é 11. Um ponto para o jogador, acima de Deus dava a torcida. O jogador não ficou nem 20 minutos em campo. O que era para ser um alvoroço da torcida e uma comemoração se tornou um transtorno. O alambrado veio abaixo e o que se via dentro do estrado era barulho de sirene de ambulância para socorrer os feridos. Deus não poupa ninguém que idolatra e que se levanta acima dele. Não se esqueça disso. E o que vocês estão fazendo é idolatrando, é adorando um político. Vocês adoram tanto a ponto de dizer que quem não vota em tal partido, que quem não vota em tal presidente, em tal candidato, não tem direito de comer a ceia. Isso é ridículo de se ver. Isto é acepção de pessoas. Isso não compete. O que Daniel está dizendo aqui: como o ferro não se mistura com barro, assim a igreja de Cristo não se mistura com a política. E vocês vão pagar o preço por isso. Não perca, não se esqueça disso. Deus não perde tempo. Na hora certa Ele vai agir. Vocês verão o que Deus vai fazer, porque vocês deixou o seu Deus para adorar um homem, para abraçar um homem. Quando você faz essas divisões dentro da igreja, você coloca, quando você toma essas atitudes de dizer que quem não vota então candidato não pode comer a ceia, você joga o corpo de Cristo do lado, você despreza o corpo de Cristo. O que vocês estão fazendo na igreja, irmãos? Vocês estão dormindo? A Bíblia declara na segunda carta aos Coríntios que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, que é Jesus Cristo, a imagem de Deus. Vocês estão cegos? Vocês não estão percebendo o que vocês estão fazendo dentro da igreja? Deixando de adorar a Deus para adorar um homem? Quem vota em tal partido, vocês estão dizendo, é endemoniado. Sabe o que significa isso? Rejeição aos demais. Então vocês querem que os outros que não é do partido de vocês sejam mortos? Vocês querem um presidente só para vocês? É isso que vocês querem com essa direita e com essa esquerda? Vocês querem um presidente só para vocês? Se o da direita ganhar, que morra os da esquerda? É isso que vocês estão fazendo? Isso é divisão. Vocês falam tanto de ideologia? Essa é a ideologia de vocês. Não é isso que vocês falam tanto? Que o fulano tem que ganhar por causa da ideologia de gêneros? Quem são vocês para falar isso? Vocês nem sequer temem ao nome de Jesus e respeitam as almas e as vidas do Evangelho para depois falar isso? Vocês defendem os seus próprios interesses. Deus não vai poupar. Essa é a minha oração. Assim como Cristo mostrou que Satanás que se levantou contra ele foi o primeiro a cair, não ficou. Assim todos os exemplos nós temos por aí, que eu já citei tantos aqui, e milhares de outros exemplos nós podíamos ver. E aqui está Jesus dizendo: houve outro, há outro além de mim,
Tem outra além de mim aí que eu não sei? Me apresenta. Vocês estão querendo isso? Pois é isso que Deus vai fazer. É isso que Cristo vai fazer, para que vocês aprendam a temer o nome do Senhor e não misturar a igreja de Cristo, porque como o ferro não se mistura com o barro, assim não haverá nunca união da igreja com o Estado. E se une a todos para adorar um só homem, tanto o catolicismo quanto o cristianismo. Aqueles que se dizem evangélico, aqueles que se dizem maçom, todos com a mesma responsabilidade, ou seja, com a mesma posição. Isso é tempo para vocês viver adorando um homem? É hora de vocês fazer isso, sendo que nós estamos se aproximando do fim dos tempos, igreja. Vocês ser levados pela cabeça dos líderes de vocês a ponto de cair nisso, numa idolatria dessa. Vocês não temem a Deus? Quando você que é pregador disse, quando você que se diz pastor diz, quem não toma ceia, não, quem não vota em tal fulano não toma ceia, você está venerando o corpo de um homem e não o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo não é teu, é a sua igreja que ele comprou com seu sangue. Você não tem esse direito, pastor. Você vai pagar o preço por isso, tenha certeza. Quando você diz que quem vota em tal partido é endemoniado, esse é o mal da igreja, ter dois partidos, um direito e um esquerda. Sabe de onde vem o anticristo? Sabe as suas obras? O primeiro que ele vai usar é a esquerda para a assolação, e depois se manifestará na direita, para o engano de todos, e vocês abraçados com isso. Você verá, estou falando do anticristo, você verá essas profundas revelações. A besta já reinou 1260 dias, e vai reinar agora no seu segundo regime, só que dessa vez com o trono dado pelo anticristo, pela permissão de Deus. Vocês batem contra isso, porque vocês dizem sobre leis, ideologia de gente, sendo que vocês têm a própria ideologia de vocês. E isso aí de adorar um homem dentro da igreja, isso aí de dividir uma direita e uma esquerda, o que é isso? É a ideia de vocês, é a ideologia de vocês. Se vocês quiserem que essas leis se cumpram e sejam assinadas, elas vão se cumprir. Se vocês não quiserem, elas vai acontecer a mesma coisa. Se vocês quiserem que a igreja seja fechada, ela vai se fechar. Se vocês não quiserem, vai fechar a mesma coisa. Se vocês quiserem que os cultos vai parar, os cultos vai parar. Se vocês não quiserem, vai parar a mesma coisa, é ordem de Deus. Se vocês não querem que a Bíblia circula e que ela seja interrompida de ser lida, ela vai se interromper. E o regime vem da direita e da esquerda. É eles mesmos que vão fazer isso. E é vocês os responsáveis por isso. Porque vocês estão adorando tudo isso. Se você quiser, vai ter. Se você não quiser, vai ter a mesma coisa. Se você não quiser o comunismo vai acontecer. Se você quiser, acontece a mesma coisa. Se você não quiser o aborto vai acontecer. Se você quiser, vai acontecer a mesma coisa. É ordenança divina, é ordenança de Deus que o anticristo vem para fazer tudo isso, para provar os seus. Não pense você que anticristo vem para provar ímpio da terra, que anticristo vem para provar os que não pertencem a ele, que a besta veio para provar os que não pertencem a Cristo. A besta veio para provar os que são de Deus, porque Deus quer achar o que está no coração de cada um, como buscou no coração de Israel e não achou nada. Assim Deus vai fazer. Assim Deus vai fazer. Então, você se cuida. Você que adora um homem, você que adora homens, vocês colocam a divisão dentro da igreja, em todos os lugares, que é o que está acontecendo, é o que vocês estão fazendo. Quando você diz quem vota em tal lugar, quem vota em tal candidato não pertence a Deus, quem vota em tal candidato pertence a Deus. Isso é divisão, isso é racismo, isso é ideologia, é a ideia de vocês e não de Deus. Então, é por isso que vocês colocaram o armamento? É para isso que está o armamento aí? Os armados vencem os que não são armados. É assim que vocês querem? Desperta a igreja.
Desperta. Vocês abandonaram a Deus para adorar um homem. E quando o candidato de vocês entra na igreja, a euforia de vocês, a gritaria de vocês, o delírio de vocês, quando ele entra, parece Jesus entrando em Jerusalém na entrada triunfal, né? O que falta para vocês é um jumentinho. Compra um jumentinho, coloca na porta da igreja. Quando o candidato descer do seu carro, lá do seu avião, coloca ele em cima para entrar na igreja, ter o altar, e vocês pegam os ramos e vai gritando do jeito que vocês fazem: eis o nosso Messias, eis o nosso Messias, eis o nosso Messias. Faça isso. Aí o nosso mito. Não é isso que vocês querem? É isso que vocês pretendem, que vocês estão fazendo? Saiba, igreja, saiba, povo, que o ferro não se mistura com o barro. A igreja não se mistura com isso. Vocês tomaram um caminho, e de todos que eu citei aqui, o fim de vocês serão esses. Tanto vocês, como esses que se exaltam, mito e mito, o fim deles será esse aqui, que teve todos estes homens, porque deixaram de adorar a Deus para adorar a si próprio, deixaram de exaltar a Deus para exaltar aos homens. Assim vocês serão, assim serão vocês. Espere e verás, porque essa é a minha oração. O meu Deus não vai ficar por baixo de ninguém. O meu Cristo que morreu na cruz não vai ficar por baixo de um homem dentro da que se chama igreja evangélica. Ou vocês declaram que a igreja não pertence a Cristo e pertence à política, ou vocês se retratam e voltam para os caminhos do Senhor. Mas idolatria a um homem, a um candidato no evangelho, jamais nós vamos aceitar como cristão evangélico. Nunca, jamais. Nunca. Por isso eu declaro, em nome de Jesus Cristo, pela sua palavra, não ficarão impunes todos esses tais. Os que recebem a veneração, os que recebem a adoração e os que adoram, vocês que se cuidem. Assim diz o Senhor. Por quê? Porque deixaram os princípios de Deus para adorar a homens. Isaías 46. Ou melhor, 45. Versículo de número 5. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que não me conheças, para que saibais, desde o nascente do sol e desde o poente que foram de mim, não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aí está o teu Deus. É esse o teu Deus? Ou é o teu mito que está por aí na política? Escolhe, igreja. Chegou a hora da tua escolha. A quem você adora? Aqui está. Tenha certeza que o que estou falando aqui é o que vai acontecer já, para que vocês saibam que Deus não aceita um homem no lugar dele. E é o que vocês da igreja, o que vocês políticos fizeram na igreja, o que os políticos da igreja fizeram com vocês. Adoraram um homem e o chama de mito por onde anda. Mito, mito, mito. Esse é o Deus de vocês. Esse é o Deus que vocês veneram hoje. Corrias bem quem vos impediu. Essa persuasão não vem daquele que vos alistou para a guerra. Se preparem, porque Deus não poupará os líderes das igrejas que levaram vocês a isso, e vocês que estão fazendo isso, e aqueles que estão lá como Deus. Não tem vida longa se não se arrepender. A boca do Senhor o diz, porque a glória de Deus a um homem Ele não vai entregar.
Vem aí o anticristo, que chegue lá, para que vejamos quem é e quem não é de Deus. Para que vejamos e saibamos quem serve a Deus e quem não serve. Assim diz o Senhor: eu sou, e não há outro, fora de mim, nenhum outro haverá. Ele vai agir. Ele diz que Deus o exaltou, o seu Filho, poderosamente, e tem o nome dado acima de todos os nomes, e perante o seu nome todo joelho há de se dobrar e há de confessar que Jesus Cristo é Senhor. Está na hora, igreja, de vocês se prostrarem e confessar Jesus como Senhor e tirar o homem carnal de dentro da igreja, como Deus que está, como o mito que está. Porque quando Deus agir, não sobra ninguém, todos serão punidos. Você que o venera, você que o adora, você que o exalta, quando ele chega nos templos, você que o grita, você que vai ao delírio, tenha certeza, vai emudecer diante da presença do Deus soberano, que não aceita estas coisas. Política não é para a igreja. Igreja é para obedecer às leis, inclusive da política. Isso sim, mas venerar e adorar ao Deus Todo-Poderoso. Ore comigo agora. Senhor meu Deus, meu Pai, tua palavra disse que, ó Deus, os filhos de Israel, depois de ter recebido o prêmio, ser liberto da escravidão, saíram do Egito para entrar em Canaã, faz um bezerro de ouro para si e adora em teu lugar. Tu dizimaste a todos e não pouparam nenhum. Coré, Datã e Abirão desrespeitou os teus mandamentos e se levantou contra o teu servo Moisés e não te adorou. Tu abriste a boca da terra e os tragastes vivo, eles e a sua família, e todos os seus bens. Tu não poupou. O rei Nabucodonosor levantou a sua estátua de ouro e queria que todos adorassem. Mas tu levantou Sadraque, Mesaque e Abednego e abateu a toda a estátua de ouro com as suas adorações. Ele desobedecendo os seus mandamentos, rei Nabucodonosor, que desobedeceu os seus mandamentos e as tuas leis, tu chamava de meu servo, mas ele desobedeceu e tu os transformou em um boi, um animal, comendo grama no campo. Saul preferiu a gordura de carneiros e se levantou contra o teu servo Davi e contra ti, em desobediência e quebra dos teus mandamentos. Morreu ao fio da sua própria espada. Assim está escrito, Senhor, na tua palavra: quem lança a mão da espada, a espada morrerá. Aí está o povo, adorando um homem em teu lugar. Não poupe, não te envergonhes e nem te humilhes. Por quê? Porque o teu nome está acima de todos os nomes. Age, ó Deus, e mostra para todos que tu comprou uma igreja com teu sangue para te adorar. E tu disseste na tua palavra: o povo que comprei foi para me dar louvores. Tu comprou um povo para te dar louvor. Portanto, Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, inconformado com essa situação, porque não concordo com isso, não aceito isso, eu te peço que age. Age para que todos saibam que tu és Deus, que não há outra além de ti, que não há outro Deus como tu. Estenda tuas mãos para agir e tenha misericórdia desta nação, o nosso Brasil, e da tua igreja. Abençoa cada um, salva, liberta, transforma o teu povo.
Traz a tua igreja, Senhor, para o teu lugar de adoração a ti e de louvor a ti e não aos homens. Eu te peço, como tens um nome dado acima de todos os nomes, e como Deus, como tu nunca houve, nem depois de ti jamais haverá, tu abate a todos, como abateu o principal de todos eles, Satanás e seus demônios. Assim, Deus, restaura a tua igreja e exalta o teu nome, para que todos saibam que só tu és Senhor. Eu oro a ti agradecendo, em nome de Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo vídeo. Amém.